Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E com estas palavras eu quero saudar todos os ouvintes deste canal com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos saúda é vossa mãe em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 1 ainda, versículo 14. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ainda também um lembrete. Você que deseja aprender mais um pouco da palavra, embaixo no link você poderá encontrar toda a informação que precisa para se matricular na FAEST Academia. Então vamos à palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui no versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, o Evangelho de João, que nós chamamos também o Evangelho do Filho de Deus, começa com uma declaração muito poderosa a respeito do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando diz que no princípio era o Verbo. E também poderíamos dizer, no princípio era a palavra. E o Verbo, ou a palavra, estava com Deus. E o Verbo, ou a palavra, era Deus. Isso é uma declaração muito poderosa, meus irmãos. Depois a Escritura, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo Evangelho, no versículo 14, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito do Verbo entre nós. Que coisa gloriosa, poderosa, que ultrapassa a capacidade humana para entender. Por que o Verbo se fez carne? Por que o Verbo se habitou entre nós? Houve uma causa, houve uma razão de ser. Podemos dizer que a causa maior é o amor de Deus. Deus criara o homem, segundo a sua imagem e semelhança, uma criação especial, que não encontramos nas Escrituras, se referindo a animais, que criação desta maneira. Não encontramos também como é que ele diz a criação dos anjos. Anjos, criaturas celestiais, que estão diante de Deus, não tiveram essa graça, ao menos nas Escrituras não diz que Deus soprou sobre eles o seu fôlego, mas no homem soprou. E este homem era para viver na presença de Deus, em comunhão com Deus. Mas houve o caos, que todos nós sabemos. A queda lá no Jardim do Éden. O homem tornou-se pecador. E agora, meus irmãos, entrou a morte espiritual, e consequência também a morte física. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, planejou, programou um meio de reconciliar novamente este homem consigo. E como podia fazer essa reconciliação? Não podia ser através de um homem mortal, porque o mortal, ele não era puro. Não podia ser feito através dos anjos, mas ele operou de uma maneira poderosa. Enviou o Verbo, seu Filho, que era Deus também. E acontece que ele enviou e ele nasceu de acordo com a humanidade.
gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele esvaziou-se da sua glória. Ele era Deus, mas esvaziou-se da sua glória, coisa poderosa, além da capacidade intelectual do homem para entender. E veio viver entre nós. Nasceu como uma criança normal, viveu como uma criança normal, cresceu como uma criança normal. Teve o progresso na sua natureza humana e, por exemplo, ser espiritual, como uma criança normal. Mas não pecou, não tinha pecado. Não era uma natureza pecaminosa. E precisava alguém desta maneira, mais sublime do que os céus, para realizar a salvação poderosa, a reconciliação do homem que fora criado segundo a imagem de Deus. Reconciliar com Deus e somente através de Deus. Mas Deus não poderia morrer pelo homem, mas Cristo, o Verbo que se fez carne, poderia morrer. Então, esta palavra tão poderosa, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de sabedoria. E depois, nós contemplamos, no final da sua carreira humana, lá cravado na cruz, levando sobre si os nossos pecados, morrendo, sendo sepultado, ressuscitando pelo poder do Espírito de Deus. E nessa ressurreição, ele nos trouxe a graça. Fez uma operação poderosa, a ressurreição também espiritual para o homem. Mediante uma coisa somente agora. Para você que me ouve, meu irmão, minha irmã, aquilo que nós já fizemos, se entregar para Jesus. Aceitar este plano, esta salvação, que eu aceitei, que vocês que me ouvem aceitaram. E assim houve a obra poderosa da reconciliação de Deus com o homem. Através de Jesus Cristo, ele eliminou o pecado. Para aqueles que crescem em Jesus, fosse coberto com esta dádiva, esta bênção gloriosa. Portanto, você que me ouve, você é abençoado, eu sou abençoado, nós somos bem-aventurados pelas promessas de Deus que nos alcançou. Fica, meu irmão, minha irmã, nesta promessa e continua na bênção. Para um dia mais tarde, nós estamos no encontro com Deus na eternidade. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa toda a tua serva, todo o teu servo, Senhor, que me ouve neste dia, derramando a tua bênção, a tua graça e dando renovação espiritual. Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.